Saudações pessoal, eu sou o Rafael Rocha Lima e você está no Mentor Jurídico. O tema da nossa videoaula de hoje é a prova pericial no novo CPC. O novo código trouxe interessantes novidades a respeito deste importante meio de prova. Você vai estudar aqui comigo que o novo código detalhou as regras anteriormente existentes no Código de Processo Civil de 1973, conhecido como Código Buzaide, detalhando de forma mais clara o procedimento adequado para a produção da prova técnica. Pois bem, eu gostaria de iniciar nossa análise a partir do artigo 464 do novo Código. Ele basicamente reproduz o artigo 420 do Código de 73 com algumas modificações e novidades. Pois bem, o parágrafo 2º diz o seguinte: de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Veja que interessante, o novo diploma legal criou uma nova figura, que ele chamou de prova técnica simplificada. Em algumas demandas é possível utilizar essa nova técnica para se alcançar o resultado útil do processo de uma maneira mais rápida. Ou seja, com a produção dessa prova técnica simplificada, são eliminadas algumas etapas da prova pericial, de maneira a agilizar o procedimento. O que o legislador exige para a adoção dessa técnica é que o ponto controvertido seja de menor complexidade. Então, por exemplo, um processo em que se discuta a reparação de danos em virtude de defeito ou vício de construção não permite o uso dessa técnica, porque para elucidar a responsabilidade do construtor é preciso avaliar, fazer uma complexa perícia de engenharia para avaliar se foram adotadas as técnicas mais atualizadas, as técnicas aceitas pela comunidade científica, ou se o construtor empregou material de qualidade ruim, de maneira que não é possível usar essa técnica. Em outras situações, contudo, pode ser de bastante utilidade a produção dessa prova técnica simplificada. Imaginamos, por hipótese, uma demanda em que se discuta os malefícios do cigarro. Por exemplo, uma pessoa processa uma fabricante de cigarros em virtude dos males causados à sua saúde. Pode ser que o juiz entenda necessário apenas ouvir um médico, um especialista na parte do aparelho respiratório para formar sua convicção quanto aos males que o cigarro pode causar à saúde da pessoa. Então, o que é interessante nessa prova técnica especializada? Ela consiste apenas na inquirição do especialista em audiência. A lei exige apenas que o especialista tenha formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento e que ele pode se valer de qualquer recurso tecnológico. Então, pessoal, pelo que se percebe, a grande vantagem dessa nova técnica de produção de prova pericial é que ela elimina algumas etapas. Por exemplo, não é preciso conceder prazo para que o perito elabore o laudo pericial com a descrição detalhada do objeto, com a indicação da metodologia utilizada, com
resposta aos quesitos, ou seja, não é preciso abrir prazo para as partes elaborarem quesitos por escrito. Tudo isso é eliminado nessa prova técnica simplificada, pois os esclarecimentos serão prestados em audiência, de forma verbal, o que agiliza bastante a conclusão da diligência. Bom, dando sequência, é interessante a gente observar que nesse ponto o novo código se aproxima da lei dos juizados especiais cíveis. Eu falo da lei 9.099, cujo artigo 35 prescreve: quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Não é exatamente a mesma coisa, mas também é uma forma simplificada de produção da prova pericial. Bom, na sequência, o novo código, mais precisamente no seu artigo 465, ele detalha uma questão que era omissa no código anterior, que diz respeito precisamente à definição dos honorários periciais. Você pode observar aqui no nosso quadro comparativo, o parágrafo 2º do artigo 465 fala que a primeira providência do perito, depois de que ele é cientificado da sua nomeação, ele terá o prazo de 5 dias para formular proposta de honorários, apresentar currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas intimações pessoais. Olha que interessante, na vigência do CPC 73, o juiz, mesmo sem previsão legal, tinha que intimar o perito para ele formular sua proposta de honorários, e as partes, por sua vez, eram intimadas a se manifestar sobre essa proposta. O código agora deixa isso expressamente positivado, deixando claro de maneira uniforme no Brasil como deve ser esse procedimento. Pois então, na sequência, o parágrafo 4º trata de algo que também já acontecia na prática na vigência do CPC 73, mas que não havia uma regra expressa. Ele diz o seguinte: o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Olha que interessante, a lei nova autoriza o juiz a permitir que o profissional nomeado, o perito, depois de aceito o encargo, faça o levantamento de até 50% do valor dos honorários que são depositados pela parte. Isso lhe permite, de repente, já fazer face a alguns custos que ele venha a ter na produção da prova e, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma forma de garantir a entrega do laudo. Finalizado o trabalho, apresentado o laudo e prestado todos os esclarecimentos, o juiz autorizará o levantamento do saldo remanescente. Já o parágrafo 5º prescreve que, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Lamentavelmente, a praxe forense demonstra que alguns profissionais são nomeados para fazer a perícia e acabam desistindo e não apresentam, ou mesmo apresentam um resultado
de baixa qualidade, apresenta um laudo cheio de lacunas, um laudo que não enfrenta, não responde aos quesitos das partes, e dessa forma a lei estabelece uma maneira de incentivar os peritos a cumprirem bem o seu trabalho, fazerem bem o seu papel, pois caso o laudo apresentado não esteja contente, o juiz poderá reduzir sua remuneração. Prosseguindo, é preciso salientar que o novo código modifica um pouco a questão do custeio dessa prova pericial. Quem fará o adiantamento das despesas? O artigo 95 estabelece o seguinte: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No código anterior, quando a perícia era determinada de ofício pelo juiz, cabia ao autor fazer o adiantamento dos honorários. Agora não. Na vigência do CPC 2015, será feito um rateio para a hipótese do juiz determinar a perícia de ofício. O parágrafo 1º diz que o juiz pode determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários deposite em juízo o valor correspondente. E o parágrafo 2º diz que esse depósito será corrigido monetariamente, de maneira a evitar os efeitos corrosivos da inflação. Bom, dando sequência aqui, vamos tratar agora da questão da ampliação do prazo concedido para as partes para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos. No Código 73, a parte tinha um prazo de apenas 5 dias corridos para tomar essas providências, ou seja, providenciar a indicação de assistente técnico e ao mesmo tempo formular os quesitos. Já o novo código amplia esse prazo para 15 dias, e esses 15 dias são apenas contados os dias úteis, o que é algo bastante importante para os advogados, que muitas vezes se viam compelidos a adotar providências de maneira atabalhoada no intuito de observar o prazo exíguo de 5 dias. De toda forma, é importante salientar que, mesmo na vigência do Código 73, a jurisprudência já havia assentado a tese de que o prazo de 5 dias previsto no artigo 421, parágrafo 1º, ele não era preclusivo, ou seja, desde que a parte conseguisse apresentar seus quesitos e o assistente técnico antes do início dos trabalhos periciais, a indicação era aceita e era válida. Bom, agora nós vamos tratar do artigo 466 do novo Código. Ele basicamente reproduz o artigo 422 do CPC de 73, mas traz uma novidade importante no parágrafo 2º, ao dizer que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. O que acontece? Na vigência do CPC 73, alguns peritos simplesmente ignoravam a participação dos assistentes técnicos e realizavam os exames e diligências sem avisar os assistentes ou avisava em cima da hora, o que prejudicava o acompanhamento dos assistentes. Agora o novo código acaba com isso e deixa claro que é dever do perito comunicar com antecedência aos assistentes técnicos para que possam acompanhar as diligências e os exames que irá realizar. Outro ponto importante, uma novidade do novo código, é que em caso de substituição do perito, ele tem a obrigação de restituir
eventuais valores que foram adiantados no prazo de 5 dias, ou melhor, no prazo de 15 dias, sob pena de ficar impedido de atuar como perito pelo prazo de 5 anos. Ou seja, a lei estabelece uma sanção grave, uma sanção, uma punição severa para aquele profissional que, sem motivo justificado, desiste da perícia, não cumpre o encargo no prazo que lhe foi assinado, e se ele não restituir os honorários, ele será apenado com a proibição de atuar como perito pelo prazo de 5 anos. Além disso, se não ocorrer a restituição voluntária dos honorários periciais que foram adiantados, a parte que adiantou esses honorários poderá promover execução contra o perito. Execução forçada, de maneira a obter judicialmente a restituição do que foi pago. Além disso, um novo código inspirado no princípio da cooperação prevê a possibilidade das partes escolherem o perito de comum acordo, desde que sejam capazes e a demanda possa ser resolvida por autocomposição, conforme a inteligência do artigo 471. Eu acho, na prática, difícil as partes chegarem a um acordo, mesmo em relação à indicação do perito, porque quando partem para o processo judicial e não chegam a uma conciliação na audiência preliminar, é bem difícil elas chegarem a um acordo, mesmo quanto a essa questão pontual da indicação do perito. De toda forma, eu acho que a regra não prejudica em nada o novo código e, de repente, pode eventualmente até ser utilizada em alguns casos. Outra novidade importante é que o novo código discrimina de forma detalhada o conteúdo do laudo pericial, ou seja, ele traça os requisitos mínimos que esse laudo deve ter, sob pena de não ser aceito ou mesmo do juiz reduzir a remuneração do perito. Vejamos o que diz o artigo 473. O laudo pericial deverá conter 1. A exposição do objeto da perícia. 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes, pelo órgão do Ministério Público. Olha que interessante. O legislador, mais uma vez, preocupado com a qualidade da prova técnica, resolveu impor de forma coativa os elementos mínimos do laudo pericial. É quase uma receita de bolo que o perito deve seguir na elaboração do seu laudo. O parágrafo 1º, por sua vez, prevê que no laudo o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Também uma regra importante, porque às vezes o perito simplesmente esquece que as partes e que o juiz são leigos naquela matéria técnica. Um biólogo começa a usar termos próprios da biologia, desconhecidos pela comunidade em geral, ou um engenheiro começa a usar termos da ciência da engenharia, desconhecidos das partes. O médico, por sua vez, fala em termos técnicos também desconhecidos, e a perícia não cumpre seu objetivo de esclarecer esses pontos que não são do conhecimento geral. Então, preocupado com isso, o legislador impõe que o perito no laudo utilize uma linguagem simples e coerente, para que as partes e o juiz possam compreender suas conclusões. Outra novidade interessante é o do parágrafo 2º, onde que diz: é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Muitas vezes o perito acaba se empolgando e passa a emitir suas opiniões, suas impressões pessoais sobre o mérito da causa, o que é inadmissível. O perito tem que ter consciência de que ele
deve ser imparcial e deve se limitar ao exame técnico ou científico para a qual sua atuação foi requisitada. Ele deve se abster de dar suas opiniões pessoais, porque cabe ao juiz decidir o mérito da causa, dizer quem tem razão. Bom, na sequência, é preciso observar que o CPC também aperfeiçoou as regras atinentes à prestação dos esclarecimentos complementares. Veja a propósito o que diz o artigo 477, parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1. Sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2. Divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Olha que interessante. O trabalho do perito não termina com a entrega do laudo. Pode ser que existam dúvidas, tanto por parte do juiz como das partes ou do Ministério Público, que estejam a exigir esclarecimentos, que devem ser prestados no prazo de 15 dias. Da mesma forma, não raras vezes, ou na maior parte das vezes, existe uma divergência entre o parecer do assistente técnico da parte e o laudo pericial. Então é importante que o perito demonstre por que a conclusão dele é a mais acertada, é a mais correta, à luz da ciência e da técnica que ele domina. Ainda assim, depois de prestar os esclarecimentos escritos, se ainda houver necessidade de mais esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico para comparecer na audiência de instrução e formulando seus quesitos complementares. Então, o perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência para que ele possa comparecer e fazer esses esclarecimentos. Por fim, o novo CPC reforça a necessidade do juiz bem fundamentar suas decisões, especialmente quando divergir das conclusões do laudo pericial. Veja o que diz o 479 do novo CPC. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. É uma reformulação do que já dizia o 436 do CPC 73, mas que reforça a importância do juiz fundamentar suas decisões, expor as razões do seu convencimento, mostrar de forma circunstanciada por que acolheu ou deixou de acolher as conclusões do laudo. Bom, pessoal, era isso que tinha para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que deixem suas críticas, elogios, comentários. Para uma melhor experiência no nosso site, acesse www.mentorjuridico.com.br utilizando o Chrome, que é o navegador do Google. Inscreva-se no nosso canal para ser notificado das nossas novidades com a maior agilidade possível. Um abraço.